Boa tarde, pessoal. Agora sim, gravando. A gente vai, então, continuar a partir de cálculo estequiométrico, agora entrando nos exercícios. Eu separei bastante exercícios, se vocês olharem na apostila. A gente tem, se não me engano, 15 questões de cálculo estequiométrico. Tá? É um assunto que vale a pena a gente, entre aspas, né, gastar um tempinho para estudar, para fazer exercícios juntos. De tal maneira que a gente não vai... De tal maneira que nós não vamos fazer os exercícios de uma vez só. A ideia é que a gente separe 2 aulas de exercícios, tá bom? Então, hoje, o plano é que nós façamos 8 questões, quase metade das questões dos exercícios de casa, e daí na semana seguinte, na semana que vem, a gente continue fazendo as outras questões que faltam, tá bem? Vocês vão perceber, na verdade, que do ponto de vista de... Você vai perceber que a aula de hoje ela é muito parecida com a aula da semana passada. Na semana passada a gente desenvolveu a teoria do assunto e, na verdade, a teoria foi um monte de estudos de caso, né? De proporções, os tipos de proporções que a gente pode estabelecer, né? Mol, massa, volume, e trabalhando com aqueles casos de excesso, rendimento, pureza, enfim, tá bem? Então, é uma continuação mesmo do que foi trabalhado na semana passada, ok? Então, vamos começar aqui. Questão número 1. Ele fala assim, ó. Calma aí que minha voz tá meio zoada. Devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma se espalhar enxofre no local para removê-lo. O mercúrio e o enxofre reagem gradativamente, formando sulfeto de mercúrio. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer faltou um D aqui, tá? Mais de 395 vezes, rapidamente, se as substâncias forem misturadas num almofariz. Almofariz, para quem nunca ouviu esse termo, sabe aqueles negocinhos que a gente tem em casa para ficar moendo tempero? Que a gente é um copinho e um soquetezinho que você fica fazendo assim para ficar moendo as coisas. Isso chama-se almofariz. Então ele está falando que a reação ela fica mais rápida se a gente triturar as substâncias envolvidas. Tá? Quando a gente for estudar a parte de cinética, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da superfície de contato. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse termo, superfície de contato. Aí ele fala assim, usando esse procedimento, foram feitos 2 experimentos. Então, a história é a seguinte, ele vai reagir mercúrio com enxofre. Peraí, deixa eu fazer mais para baixo aqui. Peraí, deixa eu fazer direitinho. Aqui. Ele vai pegar mercúrio, vai reagir com enxofre, e segundo ele, vai formar um composto chamado sulfeto de mercúrio. Sulfeto de mercúrio. Tá? Segundo ele, ele faz 2 experimentos. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram, formando 5,8 do produto, restando ou sobrando 0,2 de enxofre. Então veja que aqui nós já temos uma situação importante. Ó. Ele fala que sobrou enxofre. Sobrou enxofre. Sobrou 0,2. Então, eu vou colocar aqui na minha tabela de dados somente o que reagiu, tá bem? Então, pensa assim, ó. O cara disse que colocou... O cara colocou 5 gramas de mercúrio e 1 de enxofre. Então, ó, 5 gramas de mercúrio
Só que eu não vou colocar aqui 1 grama de enxofre, eu vou colocar 0,8. 0,8. Tá vendo? Porque é só o que reagiu. Ah, mas e aquele 0,2? Aquele 0,2 desencana dele. Desencana. Tá? E vai formar, evidentemente, 5,8. 5,8. Tá bom? Então aqui, o que a gente já observa, né, fazendo uma comparação com a aula da semana passada. Na aula da semana passada, a primeira coisa que a gente trabalhou foi a importância de você, na reação, encontrar aquilo que a gente chamava de proporção, certo? Nesse exercício, ele já te deu a proporção. Ele te entregou dizendo que 5 gramas de mercúrio reage com 0,8. Aí ele vai fazer um segundo experimento. No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre forneceram 11,6 de mercúrio de produto, restando 2 de mercúrio. Então, ó, de novo, peraí. O que chama atenção é a parte que ele fala do excesso aqui, ó. Restando 2 gramas de mercúrio. Então, se ele colocou 12 gramas de mercúrio e restaram 2, ou seja, temos um excesso aqui de novo, significa que ele usou 10, né? 10 gramas, reagindo com 1,6. 1,6. Formando 11,6. 11,6 gramas. Tá? Beleza? Tá. Item A. Mostre que os 2 experimentos estão de acordo com a lei da conservação da massa, chamada lei de Lavoisier, e com a lei das proporções definidas, lei de Proust. Nós não comentamos sobre esses nomes na aula porque eles não são tão importantes, mas aqui a gente precisa dar uma clareza disto, né? Ele cita no exercício 2 leis. 2 leis. Quais são as leis? A lei de Lavoisier, que é a da conservação das massas. Tá? O que isso quer dizer, né? Na lei de Lavoisier, vamos escrever aqui, ó. Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela diz o seguinte, que numa reação, se eu pegar a soma das massas dos reagentes, deve ser igual à soma das massas dos produtos. E isso a gente consegue verificar facilmente, né? Olha só, 5 mais 0,8 dá 5,8. Assim como 10 mais 1,6 tem que dar 11,6. Então, super tranquilo de provar isso. Peraí. Aqui. Tá. O que é a lei de Proust? Ele chama a lei de Proust de lei das proporções definidas. Né? O que a lei das proporções definidas fala de maneira resumida? Ela diz assim, olha, quando o mercúrio vai reagir com o enxofre, essa reação ela acontece a partir de uma combinação de massas. No caso do experimento 1, se eu pegar a massa de mercúrio e dividir pela massa de enxofre, segundo os dados do primeiro experimento, isso tem que dar 5 dividido por 0,8.
Concorda? Tá. Só que o que a lei afirma? A lei de Proust afirma que essa proporção de 5 para 0,8, ela tem que acontecer em qualquer reação, em qualquer quantidade que você use. Você não precisa necessariamente usar 5 e 0,8. Você pode usar quantidades quaisquer, desde que essa proporção seja mantida. E é daí que vem o termo proporção definida. Né? A proporção, a lei de Proust, ela fala o seguinte: numa reação, os reagentes se combinam numa proporção fixa, que varia, evidentemente, de reação para reação. Então, nessa reação que ele está citando para nós, a proporção é 5 para 0,8. Tudo bem. No experimento 2, ele usou que quantidades? Ele usou 10 de mercúrio para 1,6 de enxofre, certo? Tá? Beleza? Então, a partir do momento que você olha para esses dois valores, né? Que valores? Pega isso aqui, ó. 5 sobre 0,8. E pega o valor 10 sobre 1,6. Vocês concordam que essas duas contas dão o mesmo resultado? Certo? E aí, uma coisa importante, né, é que nessa lei, a gente não deve colocar a massa de quem está em excesso. Justamente porque quem está em excesso não reage. Então, por mais que ele tenha colocado quantidades diferentes, ele deixa claro no exercício que, tanto no primeiro como no segundo experimento, há um excesso de reagentes. Então, esse excesso, percebam que eu não coloquei ele nem na lei de Lavoisier, porque ele não participa da reação, e também nem na lei de Proust, tá bom? Então, eu posso dizer que 5 dividido por 0,6 é igual a 10 dividido por 1,8. Aliás, é 0,8 aqui, perdão. Troquei os números. Ó, desculpa aí. Ó, isso é o que eu chamo de proporção fixa. Proporção fixa. Tá? Beleza? Na prática, como é que eu descubro essa proporção? A partir dos mols. Né? Na verdade, a gente faz um balanceamento. A partir do balanceamento, a gente estabelece a proporção em mols. E depois, com a proporção em mols, eu transformo ela para gramas. Nesse exercício, ele me deu de presente esses valores de massas. Tanto é verdade que, se vocês observarem no detalhe, eu não escrevi a equação química. Ele nem me deu a equação química. Tá? Beleza? Então, provar a lei de Lavoisier e provar a lei de Proust é simplesmente provar que, primeiro, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto, ok? E, segundo, a proporção entre as massas de reagentes é mantida constante, independentemente das massas que você coloque, tá bom? Beleza? Uma outra maneira de você, por exemplo, provar que a lei de Proust está valendo é perceber um detalhe. Veja, no primeiro experimento, ele usou 5 para 0,8. Então, isso aqui é uma proporção. Já 5 para 0,8 é uma proporção. No segundo experimento, o que a gente percebe? Ele dobrou a massa de mercúrio. Para que a proporção seja mantida, ele tem que ter dobrado também a massa do outro reagente. E, consequentemente, ele produziu uma quantidade 2 vezes maior de produto. Tá? Então, você pode provar a lei de Proust pensando desse jeito. Olha, se eu multipliquei um reagente por 2, por que eu tenho que multiplicar o outro também por 2? Para garantir a proporção. Tá? Então, eu me lembro que na aula da semana passada, em alguns momentos da aula, eu fiz uma analogia da reação com uma receita de bolo. E na receita de bolo a gente aplica a lei de Proust sem saber química. Né? Então, quando
Quando eu pego uma receita e resolvo, por exemplo, dobrar o valor dos ingredientes, ou quando eu resolvo, por exemplo, triplicar o valor dos ingredientes, de maneira inconsciente, a gente está usando a lei de Proust, tá bom? Beleza? Tudo bem? Tudo bem o item A, tranquilo? Beleza. Beleza. Tá, agora o item B. O item B já é uma questão de cálculo estequiométrico mesmo, tá? Ele fala assim, ó. Existem compostos de mercúrio 1 e mercúrio 2, tá? Vamos lembrar que o mercúrio, assim como o ferro, o cobre, são elementos cátions que podem apresentar duas cargas diferentes, tá? Então ele está dizendo, ó, o mercúrio ele pode ter carga mais 1 ou pode ter carga mais 2. Considerando os valores das massas molares e das massas envolvidas nos experimentos citados, verifique se a fórmula do composto é HGS ou Hg2S. Tudo bem? Então, vou pedir para vocês tirarem print dessa tela para eu passar para o item B. Vou fazer numa outra tela, tá? Fazer numa outra tela. Tira print. Beleza. Espera aí. Ó. Opa. Aqui. Gente, vamos lembrar algumas coisinhas aqui. Diz ele, no enunciado, que o mercúrio ele pode ter carga mais 1 ou mais 2. Tá. O enxofre, ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Quando o enxofre se combina com o mercúrio, a ligação é iônica. Tá? Então, eu posso ter... E por que eu estou falando isso? Porque o enxofre ele tem carga 2-, como ânion. Quando ele está como ânion, a carga dele é 2-. Então, eu posso ter, por exemplo, se o mercúrio for 1, se a carga do mercúrio for 1, o composto que eu vou ter é o Hg2S. Se o mercúrio for o 2, aí o composto é HGS, por causa das cargas. Então, qual que é o lance do item B? Das duas, uma. Ou o mercúrio está na proporção 2:1 com o oxigênio, com o enxofre, perdão, ou o mercúrio está na proporção 1:1. Tudo bem? E assim, de maneira prática, o que ele quer que você responda? Qual das fórmulas é o produto? Tá? Como que a gente vai fazer isso, gente? Uma das maneiras que você faz isso é pensar assim, ó. Você pega os valores de um dos experimentos. Por exemplo, no experimento 1, ele usou mercúrio e enxofre, sendo que o mercúrio ele usou 5 gramas e o enxofre ele usou 0,8. Não é? O que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, transformar esses valores para mol. Vou saber quantos átomos tem ali. Porque, gente, na hora que eu transformar para mol, os dois valores, né? O que pode acontecer? Eu posso encontrar uma proporção 2:1 ou 1:1. Então, nós temos dois trabalhos aqui. Mas os dois trabalhos são a mesma coisa. Passar esses valores para mol. Então, eu vou começar fazendo com mercúrio. Com mercúrio. O que eu vou fazer? Ó? Ele deu a massa molar do mercúrio. 200 gramas. Opa. Ó, 200 gramas corresponde a 1 mol. Que são 6, 10 a 23 átomos. 5 gramas corresponde a X.
Portanto, o meu x vai dar 5 dividido por 200. Tá? Beleza? Que vai dar 2,5 10 a menos 2. 2,5 10 a menos 2 mols. Isso para o mercúrio. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o enxofre. Evidentemente com os valores que ele me deu. Né? Então, para o enxofre, o que a gente tem? Eu tenho que 1 mol de enxofre pesa 32. Quantos mols de enxofre eu vou ter para 0,8 gramas? Tá? Então fica Y igual a 0,8, que é 8 10 a menos 1, dividido por 32. Beleza? 8 dividido por 32, gente, dá 1/4, que é 0,25. 0,25. Então isso aqui vai dar 0,25 10 a menos 1. Ou 2,5 10 a menos 2 mol. Ou seja, olha o que a gente acabou de descobrir. Que a quantidade de mols de mercúrio é igual à quantidade de mol de enxofre. Quando eu passo isso para massa. Né? E aí um parênteses. O que a gente está fazendo aqui é o contrário do que a gente fez na aula da semana passada. Porque a gente pegava a proporção em mol e passava para massa. Aqui ele me deu a massa, as duas massas, né, que são combinadas, para achar o número de mols. E aí, como os dois reagem na mesma quantidade, então, ó, reagem na mesma quantidade. Tá? Se eles reagem na mesma quantidade, a proporção é 1/1. Se a proporção é 1/1, significa que o mercúrio tem carga 2, né? Seria esse mercúrio aqui, ó. Tá? Esse mercúrio. Então a fórmula seria HGS. Tá? Beleza? Todo esse raciocínio diferente aconteceu pelo fato de que ele não me deu a equação química. Eu poderia, inclusive, montar a equação se eu quiser agora. Eu escreveria assim, ó, Hg mais S dando HGS. Essa seria a reação. Tá? Ele não pediu, mas essa seria a reação. Tá? Beleza? Tá aí, então, a questão número 1, gente. Item B, feito. Podem tirar o print, tá? Podem tirar o print. Próxima. Peraí que estão chamando aqui. Dan, como ele só dobrou a reação, eu poderia falar que o segundo também daria, com certeza. Tem que dar a mesma coisa, né? Não pode ser diferente. Inclusive, vamos imaginar que nós tivéssemos feito com os valores da segunda reação. Eu só encontraria o dobro dos mols, porque ele dobrou a massa. Então, ficaria, né, para a segunda reação, o mercúrio, aqui, ó, ficaria 5 10 a menos 2, se você fizer a conta. E o enxofre também daria 5 10 a menos 2. Então, você poderia fazer com as duas. Por que eu poderia fazer com as duas, né? Porque as duas obedecem à lei de Proust, a tal da lei das proporções. Então, tudo certo, tá? Tá tudo certinho. Maravilha. Próximo.
Aqui. Ai, gente do céu. Meu Deus. Haja chá, tô tomando chá desde ontem. Determine a fórmula molecular de um óxido de enxofre, sabendo-se que ele apresenta composição centesimal. Centesimal é a mesma coisa que percentual, tá, gente? De 50% de enxofre e 50% de oxigênio. Tá? Então, o que ele quer dizer? Imagina que você tenha um óxido de enxofre. Bom, aqui eu vou fazer um parênteses, porque a gente já viu o óxido, né? Na aula de óxidos, a gente viu que existem dois óxidos possíveis por enxofre. Você pode ter o SO2 ou o SO3. Tá? Beleza? Ou seja, ou a proporção é 1:2, ou a proporção é 1:3. Tá? E aí, eu posso até ir um pouco mais além, tá, gente? Você pode falar assim, tá, mas eu não sei que a fórmula do óxido de enxofre é SO2 ou SO3. Não tem problema. Você pode dizer que a fórmula é SX ou Y. Então, na verdade, o que ele quer saber é justamente isso. Quanto vale o X e o Y? Qual é a fórmula? Né? Quando ele fala qual a fórmula, ele quer saber qual a proporção em que esses caras se combinam. Bom, ele fala que 50% é de enxofre e 50% é de oxigênio. Tá? Beleza. Ou seja, metade, metade. Tá? Evidentemente, essa porcentagem é de massa. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu reajo enxofre com oxigênio e formo o óxido. Tá? Beleza. Ele deu algumas informações do óxido. Por exemplo, ele fala que esse óxido de enxofre, 1 mol dele pesa 64 gramas. Certo? E uma outra informação que ele me dá é que desse óxido, metade da massa é oxigênio e a outra metade é enxofre. Beleza? Opa, então para um pouquinho. Olha só. Quanto pesa 1 mol da criança? Cara, 1 mol da criança pesa 64. Então, olha a minha ideia. Como a metade da massa é de oxigênio e a metade é de enxofre, eu posso dizer que eu reagi 32 gramas desse cara e 32 desse. Percebem? Então, a proporção aqui, né, pensando naquela história de proporção definida, a proporção é 32:32. Se eu pegar 32 com 32, vai dar 64. Ou seja, a proporção em gramas é 1:1. Em gramas, não em mols. Tá? Beleza? Peraí que tem pergunta aqui. Ah, tá. Já estão respondendo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar para mol isso aqui. Igual eu fiz no outro. Igual eu fiz no outro. Claro que aqui o exercício podia ter dado a massa molar, né? Então deixa eu colocar as massas molares aqui para a gente poder fazer a conta. Ó, massa molar do oxigênio, 16. Massa molar do enxofre, 32. Tá?
Tudo bem? Então vamos abrir a conta. Vai. Ó, bem tranquilo, ó. 1 mol de enxofre pesa 32. Então quer dizer que ele usou 1 mol de enxofre. Agora, para o oxigênio, 1 mol pesa 16. Quantos mols ele usou, então? 32 gramas, né? Ó. Então o N vai dar 2, tá vendo? Ó? Então, para o oxigênio, eu estou usando 2 mols. Enquanto que para o enxofre, eu estou usando 1 mol. Tá? Então significa que a proporção que nós estamos achando é essa daqui, ó. Tá? Então a proporção é 1 para 2. SO2. Tá? Beleza? Parecido com aquele outro, só que o jeito que ele abordou é um pouco diferente. Ele deu as porcentagens aqui. Tá? Em vez de ele dar as massas diretamente, como ele fez na primeira questão, ele deu as porcentagens em massa. Tá? Beleza? Podem tirar print. Questão número 3. Equacione a reação de combustão incompleta do carvão, C, com a formação de monóxido de carbono. Então ele vai pegar carvão, vai queimar o carvão e vai formar CO. CO. Né? Chamar atenção aqui porque reação de combustão é um assunto bem recorrente. A gente vai falar de reação de combustão em vários momentos aqui durante o curso. A gente vai falar na parte de orgânica, quando for falar de hidrocarbonetos. Vamos falar na parte de termoquímica, quando a gente for estudar ΔH, já no segundo semestre, tá? Então, a princípio, o que é uma combustão? Uma combustão é uma reação onde você vai pegar um composto, geralmente orgânico, tá? E vai reagir com oxigênio. E essas reações, elas têm uma particularidade. Elas são reações que liberam muito calor. Muito. Então, são reações usadas, inclusive, usadas para a gente produzir energia, né? Então, ele pede para a gente, no item A, montar a reação. Na verdade, ele pede para equacionar e depois pergunta no item A e do B algumas coisas. Então, já vamos escrever aqui a equação. Equação. Carbono mais O2. O2 é uma molécula diatômica, né? Formando CO2. Beleza. Fechou aqui. Lembrando o seguinte, né? Que a massa molar do carbono é 12 e a massa molar do oxigênio é 16. Tá, gente? Os vestibulares sempre fornecem essas massas, então vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tá? Item A. Qual a quantidade de matéria? Ó, olha só. Quantidade de matéria. O que é isso aqui, gente? Quantidade de matéria. Traduz isso para mim. O que é quantidade de matéria? Número de mols, exatamente. É número de mols. Tá? Então ele podia ter falado, calcule o número de mols. Qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono que se forma quando o oxigênio suficiente reage com 24 gramas de carbono? Então, eu não sei se fica claro para vocês na leitura que a gente está numa proporção massa-mol. Ó, ele deu a massa de carbono e pede o número de mols do produto.
Então, o que a gente fez na aula? Ah, deixa eu só fazer uma coisa antes que eu faça uma cagada aqui. Aqui é CO, tá, gente? Não é CO2, é CO. Porque isso aí vai mudar toda a conta, né? Isso muda toda a conta. Então, olha só. A primeira coisa que a gente faz é o balanceamento. O balanceamento. E o balanceamento, ele vai dar conta do seguinte, ó. 1 mol de carbono reage com meio mol de oxigênio para formar 1 mol de CO. Tá? Isso é a proporção em mols. Então, eu vou escrever aqui, ó. 1 mol reage com meio mol, formando 1 mol disso. Tá? Beleza. Agora, eu vou olhar para a pergunta do problema. Ele quer saber a quantidade de mols do produto para 24 gramas de carbono. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o carbono. Eu vou pegar o carbono e passar ele para a massa. Então, ao invés de escrever 1 mol, eu vou escrever 12 gramas. 12 gramas. Que é a massa molar dele. Tá? O oxigênio, eu não vou me preocupar com ele. Eu não vou me preocupar com ele. Tá? Aqui eu vou colocar 1 mol. 1 mol. Vou deixar em mol, tá vendo? Tá? Entenderam? Então, a minha regra de 3, ela vai ser entre carbono e CO. Carbono e CO. Então, ó, 12 gramas de carbono produzem 1 mol de CO. Isso aqui é o que a gente chamava na aula de linha teórica, lembra? É a linha da equação. Tá? Assim como 24 gramas vai produzir X. Pronto. Tá? Aí, ó, observando aqui a multiplicação por 2, né? Ó, ele dobrou a quantidade de carbono. Então, ele vai dobrar o produto. Tá? Então, o X vale 2 mols. 2 mols. Tá? No item B, qual a massa de oxigênio necessário para 24 gramas de carbono reagirem? Então, no item B, ele pede a massa de oxigênio para 24 gramas de carbono. Então, é uma relação massa-massa. É uma relação massa-massa. Então, vamos lá. Aqui no item A, né? Item B. Ô, gente, dá uma olhada na equação, ó. A proporção não é 1 para meio? Aqui, ó. 1 para meio. 1 mol de carbono para meio mol de O2. Gente, meio mol de O2 dá 16 gramas, tá? Ó. Tá? Então, o que eu posso fazer no item B? Eu posso dizer que 12 gramas de carbono reagem com 16 de oxigênio. O2. Se eu usar 24, qual a massa que eu reajo? Olha lá. Que dá o dobro, né? Dá exatamente o dobro também. Tá, o M vai dar 32 gramas. Que vale 1 mol, né? Se você passar isso para mol de volta, perdão, só que dá 1 mol. Ó. Tá bom? Beleza? Então, na verdade, verdadeira, o que ele fez, né? Na pergunta, tanto na pergunta do item A como na pergunta do item B, ele dobrou as quantidades. Em vez de ele trabalhar com a proporção 1 para meio para 1,
Ele dobrou tudo. Ele multiplicou isso aqui por 2, né? Ó. Quando ele dobra a quantidade de 12 para 24, então ele vai produzir o dobro, vai reagir com o dobro de oxigênio, que vai dar 1 mol, e ele vai produzir 2 mols disso aqui. É que, na verdade, ele não perguntou nada no item B, né? Ele não perguntou a massa do CO, mas seriam 2 mols, tá bom? Beleza? Tá, assim, dá para fazer o item A e o B ao mesmo tempo, né? Na medida em que você coloca todos os valores embaixo das espécies, você vai dobrando tudo e você consegue chegar no resultado, tá? Beleza? Tá aí a questão 3, gente. Esses primeiros exercícios, eles tendem a ser um pouquinho mais curtos mesmo. Depois começa aquelas coisas de excesso. Mas mesmo exercício de cálculo estequiométrico mais complicado, geralmente não é tão difícil de fazer, tá? Beleza. Próximo. Três. Não, 3 já foi. 4. Questão 4. O peróxido de bário se decompõe a altas temperaturas de acordo com a equação química não balanceada. Então, se a equação química não está balanceada, a gente já sabe que vai ter que balancear. Determine o volume de oxigênio liberado. Opa. Peraí. Ó, eu já sei que eu tenho que calcular volume de gás. Tá? Determine o volume liberado de oxigênio a 27 graus e 1 atm na decomposição térmica de 33,8 gramas de peróxido. Tá? Gente, uma coisa muito importante nesta questão. O gás não está na CNTP. Isso é um problema para a gente. Por quê? Se o gás não está na CNTP, eu não posso falar que o mol vale 22,4 litros. Não posso. Tá? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer. Vamos montar a reação e balancear ela, vai. Vamos balancear aqui. BaO mais O2 dando... Não é BaO2. Espera aí. Aqui. É BaO2. Eu estava montando ao contrário. BaO2 dando BaO mais O2. Beleza. Balanceamento. Eu vou balancear o bário, um aqui e um aqui, certo? Tá? Agora eu preciso balancear o oxigênio, gente. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 oxigênios na fórmula BaO2. Né? Do outro lado, eu tenho que ter 2 também. Então, eu vou colocar aqui, ó, ver se vocês concordam, meio mol. Meio vezes 2 dá 1. Então, a proporção é 1 mol para 1 mol para meio mol. Meio mol. Tudo bem? Beleza? Tá. Outra coisa que a gente precisa saber, peraí, deixa eu até procurar aqui, que eu sempre esqueço essa. A massa molar do bário, eu preciso dela. Eu acho que é 137. Deixa eu ver.
137. Eu vou arredondar para 137. Então, ó, massa molar do bário, 137 gramas por mol. Massa molar do oxigênio, a gente já sabe, 16. Certo? Tá. Gente, se o gás não está na CNTP, como é que eu vou achar o volume da criança? Ele me deu a temperatura e ele me deu a pressão. Então, qual que é meu truque? Eu vou descobrir quantos mols de gás eu produzi. Quantos mols? E a partir do momento que eu descobrir quantos mols eu produzi, eu uso essa equação aqui, ó. PV igual a nRT. Então, assim, quando ele fala que o gás está na CNTP, a gente já sabe direto que cada mol de gás produzido ocuparia 22,4 litros. Mas como ele não está na CNTP, eu vou ter que fazer a conta depois, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma proporção massa-mol, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e vou passar ele para massa. E o oxigênio, eu vou deixar em mol. Tá? Então, eu vou calcular agora, aqui, ó, a massa molar do composto. A massa molar. Tá? Que vai dar 137, que é a massa do bário, certo? Mais 32, que dá 169. 169 gramas, reage para produzir meio mol. Deixei a proporção massa-mol. Tá? Ele usou 33,8. Isso aqui vai dar N. Tá? 33,8 vezes meio, dividido por 169. Deu 0,1 mol. Vou pedir para vocês irem conferindo as contas, tá, gente? Caso vocês percebam que eu errei, vocês me avisam. N, isso aqui vai dar 0,1 mol. Tá? Beleza? Tá. Ô, gente, olha que interessante. Qual seria a resposta do problema se o gás estivesse na CNTP? Consegue fazer essa conta de cabeça? Qual seria a resposta do problema se o gás estivesse na CNTP? Se ele estivesse na CNTP, o volume seria 2,24 litros. 2,24 litros. Porque é o que vale 0,1 mol. Agora, como o gás não está na CNTP, eu vou ter que fazer a conta. Pressão vezes volume igual a nRT. Pressão vezes volume igual a nRT. E aí, mano, é só fazer conta. Contaiada. Ó. Ele fala que a pressão do gás é 1 atm. O volume ele quer saber. O número de mols é 0,1 vezes o R, ele deu, vezes a temperatura que precisa estar em Kelvin. Kelvin, 27 graus, 300 K. Tudo bem? Desenvolvendo isso. 1 vezes V dá V.
Isso é igual a... Ô, gente, essa conta aqui, ó, ela dá 24,6. 300 vezes 0,082, dá 24,6. Multiplicado por 0,1, dá 2,46 litros. 2,46 litros, tá? Esse é o volume do gás nas condições. Deu um pouquinho maior que 2,24, né? Justamente por causa da temperatura. Porque na CNTP a temperatura é 0 Celsius. Tá? Sim, ó, estão fazendo uma pergunta aqui, Dan. Se o gás estivesse na CNTP, eu poderia fazer direto a relação de volume para mol? Sim, sim. Aí o que que você faria? Não, ó. O que que você faria se o gás estivesse na CNTP, ó? Presta atenção, Paulinha. Essa massa que você deixa 169, tá? E aqui, ó, tá vendo onde está meio mol? Você põe aqui 11,2. Porque é metade de um mol na CNTP. Tá? Você colocaria aqui 11,2 e aí você teria uma proporção massa-mol. Então ficaria 169 para 11,2, assim como 33,8 para X. Tá? Beleza? Porque daí você faz de uma vez só, né? Não tem, porque assim, uma coisa que é legal, foi bom você ter perguntado isso, não tem por que passar o oxigênio para massa. Não tem razão. Tipo, passar o oxigênio para massa, você só iria gastar tempo. Porque o que, que ia acontecer se você passasse, por exemplo, isso aqui para massa, ó. Se você passa isso aqui para massa, esse meio mol, você vai achar um valor aqui embaixo em massa. Mas tipo, mano, eu não me interessa a massa, tá? Beleza. Maravilha. Ai, que coisa estranha. Podem tirar print, gente, por favor. Questão número 5, então. O carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico para formar cloreto de cálcio, dióxido de carbono e água. Partindo da reação total de 25 gramas de carbonato de cálcio com quantidade suficiente de ácido clorídrico, pede-se. Item A, equação química, massa de cloreto de cálcio, no item B, quantidade de água em mol e volume de gás carbônico na CNTP. Então ele pede uma coisa de cada produto. Então, primeiro eu vou montar a... Primeiro deixa eu colocar uns negócios aqui. Ó, massas molares. Hidrogênio 1. Que mais que eu vou precisar? Carbono, por causa do carbonato, 12. Oxigênio, 16. Cloro, 35,5. Acho que é isso, né? E tem o cálcio também. 40. Tá? Beleza? Então vamos lá. Perdão. Carbonato de cálcio. CaCO3. Aí, ó, parênteses, tá? Aqui a gente começa a perceber a importância daquela aula ou daquelas aulas de ácidos, bases, sais e óxidos na hora de você montar fórmulas, tá bom? Na maioria das vezes, os exercícios de estequiometria, eles vão te apresentar a reação prontinha. Mas, como seu professor é Satanares, ele
ele faz a gente montar a reação, né? O Satanares faz a gente montar a reação. Então, carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico, formando... O que ele forma? Cloreto de cálcio. Se alguém tiver dúvida em alguma fórmula, me avisa, tá, gente? Eu explico, tá? Eu estou partindo da premissa de que vocês sabem, mas se vocês não souberem, é só levantar a mão e falar, Dan, peraí, não entendi tal fórmula. Por que que é tal fórmula? Tá? Aí vem também CO2 e água. Tá bom? Tá bom. Qual a proporção? Eu vou fazer o balanceamento agora. 1 para 1. Ah, não é 1 para 1, não. Nananina. Por causa do cloro aqui, né? Ó. Aqui eu tenho 2 cloros. Então, eu vou colocar um 2 aqui, ó. 2. Aqui 1. Tá? Deixa eu ver. O carbono está balanceado, então põe 1 aqui. Tá? Beleza. E isso, exatamente. Os caras já escreveram aqui. 1 para 2 para 1 para 1 para 1 também. Ah, esses são muito bonitinhos, gente. São muito bonitinhos. Então, ó, eu vou jogar aqui 1 mol para 2 mols para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Agora, olha o que a gente vai fazer, meu. A gente é muito foda. A gente vai resolver as 4 questões de uma vez só. Só que presta bem atenção no que eu vou fazer, tá? Percebe que no exercício, lá no enunciado, ele deu a massa do carbonato, não deu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para a massa, ó. Peraí. Eu vou passar isso aqui, ó, para a massa. Então, ao invés de eu escrever 1 mol, eu vou calcular a massa molar. Tá bom, gente? Ó, o cálcio é 40. O carbono é 12. O oxigênio é 16. Só que vezes 3 dá 48. Isso aqui dá 100 gramas. 100 gramas. Tá? Aí, no item B, o item A a gente já montou a equação. Certo? No item B, ele quer a massa de cloreto de cálcio. Então, como ele quer a massa do cloreto de cálcio, eu vou passar isso aqui para gramas, ó. O cálcio é 40. O cloro é 35,5 vezes 2, dá 71. Então, aqui, esse 1 mol, ele vale 111 gramas. Tudo bem? No item D de dado, ele quer o volume de oxigênio na CNTP. Então, eu já vou passar esse maluco aqui, ó, para litros. 22,4. Ó. 22,4. E no item C de casa, ele quer a quantidade de água em mol. Então, a água eu vou deixar em mol. Ó. Eu peguei um reagente, passei para a massa, que é o CaCl2. O outro reagente eu deixei em mol, que é o CO2. E o terceiro reagente, que é o gás carbônico... não, peraí, eu troquei aqui, gente. Peraí. Eu troquei aqui, calma. Calma aí, eu troquei. É o contrário. Obrigado por vocês terem falado aqui, ó. Aqui é 22,4 litros e aqui é 1 mol, tá? Eu me inverti ali. Eu não posso fazer para água, porque a água é líquida, né? Então não tem como fazer com volume para água, tá?
É isso aí. Beleza? Agora, mano, olha que delícia. Olha que delícia. A pergunta não é 25 gramas? Ele não usou 25 gramas do maluco? Cara, acabou a questão. Por quê? Porque quando ele usa 25 gramas, o que ele está fazendo na verdade? Ele está dividindo isso aqui por 4. Ele está dividindo por 4. Então, se ele está dividindo o reagente por 4, você vai dividir todo mundo por 4. Acabou. A hora que você dividir as coisas por 4, você vai resolvendo uma por uma. Então, por exemplo, no item B de bola, calcule a massa de cloreto de cálcio. Eu vou dividir isso aqui por 4. No item C, calcule a quantidade de água em mol. Eu vou dividir isso aqui por 4. No item D, calcule a quantidade de CO2 em volume. Dividir por 4. Na verdade, ele quer duas coisas no item D, né? Ele quer a quantidade de matéria, que é o número de mols, e o volume. Então, eu vou achar o volume e depois eu faço para mol. Tá? Então, vamos. Vai começar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu trocar a tinta. Então, fica 111 dividido por 4 dá 27,75. Uhum. 22,4 dividido por 4 dá 5,6. Que dá 0,25 mol, né, gente? Não sei se vocês conseguem perceber que isso dá 0,25 mol. Tá? Beleza? Isso aqui dá 0,25 mol. 0,25 mol. Tá? E o item C, o da água, né, que seria o item C, na verdade, que é 1 mol dividido por 4, também dá 0,25 mol. Olha lá. Mano, é fácil o negócio, por incrível que pareça. Tá? Beleza? Tá aí, ó, todas as respostas. Claro que no vestibular, né, gente, ele vai escolher um para perguntar. Ou ele pergunta do CO2, ou enfim, tá? Beleza? Tá aí a questão número 5. Cálculo estequiométrico é uma coisa que depois que você aprende, você fala, puta, legal, gostoso, tá tranquilo de fazer. Podem tirar print, tá? Por favor. Próxima. 6. O gás butano é um dos componentes do GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é o do botijão, né? Sua combustão corresponde à reação com oxigênio, produzindo CO2 e água. Considere a combustão completa de 2,60 kg de butano e faça o que se pede. Ó, igualzinho ao outro, tá? Item A, escreva a equação química. B, calcule o volume de oxigênio na CNTP necessário para fazer a combustão. C, calcule a massa de água em quilogramas. E D, calcule a massa de CO2. Esse aqui ainda é um pouquinho mais fácil, porque quase tudo está em massa. Então, o procedimento é o mesmo, tá? Primeiro vamos colocar as massas molares. Massa molar do hidrogênio vale 1. Massa molar do carbono vale 12. Massa molar do oxigênio, 16. Tá? Beleza? Então vamos lá. Butano, C4H10 mais O2, dando CO2
e água. Tá? Balanceamento. Combustão, gente, vai uma dica. Balanceia primeiro o carbono e o oxigênio. Balanceia primeiro o C e o H, desculpa. O carbono e o hidrogênio, que eles são os que se repetem menos vezes. Então eu vou colocar 1 aqui. Vou colocar 4 aqui para balancear o carbono e vou colocar 5 aqui para balancear o hidrogênio. Tá bom? Agora eu faço o oxigênio. Cuidado, pessoal, no produto. Vê se vocês conseguem perceber que aqui no produto, ó, eu tenho 13 oxigênios. 13. São 8 aqui, ó, no CO2, né? Porque são 4 moléculas, e 5 na água. Então dá 13. Aqui eu vou colocar, então, 13 sobre 2, que dá 6,5. Ó, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Tem uma lenda de que você não pode colocar número quebrado na equação. É mentira isso, tá? Não é verdade. Se algum dia você ouviu de alguém que você não pode colocar número quebrado, não é verdade, tá? É claro que tem alunos que não gostam de trabalhar com número quebrado. Então, se você não se sente confortável de colocar 13 sobre 2 ou 6,5, multiplica tudo por 2. É que assim, por que eu não gosto de fazer isso? Porque quanto mais você multiplica, maior vão ficar os números de fazer conta, tá? Então deixa assim, não tem problema nenhum. Então a nossa proporção é 1 mol, 6,5, 4 e 5, tá? Ô, gente, o cara, ele deu pra gente a massa de butano. Então, eu já vou transformar o butano para massa. Aqui, ó. Esse vem para massa, tá? Que vai dar 56. 56. Faz a conta comigo, ó. São 4 carbonos. 4 vezes 12. Dá 48. Ah, mais 8 hidrogênios. Mais 10 hidrogênios dá 58, gente. Ainda bem que eu fiz a conta. 48 mais 10, 58. Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O oxigênio, eu tenho que transformar para alguma coisa ou eu posso deixar em mol, gente? O que vocês acham? Olha para as perguntas. O oxigênio, ele está pedindo no item B, né? Ó, qual é o volume em litros? Né? Então, vamos tacar isso, vamos tacar para volume. Então, olha o que eu vou fazer, olha a gambiarra. Não são 6,5 mols? Então, eu vou escrever 6,5 vezes 22,4, que é o volume de 1 mol. Cuidado, porque eu tenho que multiplicar por 6,5, hein? Ó. Cuidado, tá? O CO2. O CO2, ele quer em massa, no item D. O CO2, ele quer em massa. Tá bom. Então, aqui eu vou fazer 4 vezes 44. Tá? De novo, estou multiplicando por 4, ó. Tá? E 5 mols de água, também para a massa. 5 vezes 18. Tá? Beleza? Acabou, né, gente? Agora, o que eu faço? Eu pego a massa do maluco, que ele fala aqui para mim, ó. 2,6 quilos, que dá 2.600 gramas. 2.600 gramas.
bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantas vezes esse número é maior que 58. Né? 2.600 para 58, acho que dá 20 ou 200, sei lá. Deixa eu ver. Dividido por 58. Não, nada a ver. 2.600 dividido por 58. Dá aproximadamente, gente, 44,8. Aqui, ó. Vai dar 44,8 vezes mais. Tá? Então, é como se ele tivesse pego os valores de uma receita e multiplicado por aproximadamente 44,8 vezes. Tá? Eu arredondei porque o número não deu exato. Tá? Beleza? Então, você já sabe o que vai acontecer. Você vai multiplicar isso aqui por 44,8. Você vai multiplicar isso aqui por 44,8. E você vai multiplicar isso aqui por 44,8. Tá bom? Então, eu vou fazendo as contas. Se vocês puderem ir conferindo para mim, tá? Para ver se eu não errei. Então, o primeiro item aqui é o do oxigênio. Então, é 44,8 vezes 6,5 vezes 22,4. Deu... Ixi, espera aí. 22,4 vezes 6,5 vezes 44,8. Deu uma bugada. Dá aproximadamente, gente, 6.533. Não, 6.523. Para quem estiver fazendo a conta na calculadora, vai dar 6.522,88. Tá? O número ficou feio por conta da proporção. Agora, o do CO2. 4 vezes 44 vezes 44,8. Dá 7.884,8. 7.000. Só que isso está tudo em gramas, tá, gente? 884,8. 7.884,8 gramas. Depois eu passo para quilo, dividindo tudo por 1.000. Tá? E o próximo, 44,8 vezes 5 vezes 18, que dá 90, né? Dá 4.032 gramas. Então, ó, passando isso aqui para quilos, dá aproximadamente 7,88 quilogramas. Aproximando, tá? E aqui dá aproximando 4,032 quilos. Quilogramas. Tá? Beleza? Ó, eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica que pode deixar o exercício mais fácil ainda. Porque aqui, como os números estão grandes, fica desconfortável de fazer a conta. Você pode fazer uma gambiarra. Ao invés de você escrever aqui, ó, 2.600, coloca o valor em quilo já, 2,6. E aí você sabe que tudo vai sair em quilo direto. Então ficaria 7,88, aproximado, e 4,032. Tá? Beleza? Tudo bem? Então você pode fazer em quilogramas, não tem problema, até porque a prova de vocês é de múltipla escolha, tá? Beleza? Podem tirar print. Fica legal fazer assim, né? Eu também acho legal. Eu também acho legal. Inclusive, isso é uma forma de você treinar, né? Porque, tipo, a gente está fazendo... Em cada questão dessa tem 3 itens, né? Tem a equação e mais os itens. Então, tipo, é bom para treinar mesmo. Tá? Podem tirar print. Próximo. 7. A questão 7 ele fala o seguinte. Ao calcinar, calcinar significa decomposição, tá? Com aquecimento. É um termo que a gente usa na química. Calcinar.
Ao calcinar certa massa de carbonato de cálcio, olha ele de novo aí, o carbonato de cálcio, obtém-se 224 gramas de óxido de cálcio. Equacione o processo e calcule a massa calcinada de carbonato de cálcio, a massa liberada de dióxido de carbono, então ele produz dióxido de carbono, e o volume de gás carbônico. Olha o que ele fez aqui, ó. Não está na CNTP de novo. Não está na CNTP. Então, gente, se não está na CNTP, esquece o 22,4. O que a gente aprendeu naquele exercício onde o gás não estava na CNTP? Quando o gás não está na CNTP, o que eu faço? Eu acho o número de mols e jogo no PV-NRT. Tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui primeiro as massas molares. De novo. Massa molar do oxigênio, do carbono primeiro. Vou colocar em ordem crescente. Ordem crescente. Ops. Ó, massa molar do carbono, 12. Massa molar do O, 16. E massa molar do cálcio, 40. Foi bom. Então vamos lá. KCO3 vai dar CaO, né, que é o óxido de cálcio. Lembra que o cálcio tem carga mais 2, né? O cálcio tem carga mais 2, mais CO2. CO2. Tá? Bom, balanceamento bem tranquilo também, ó. 1 para 1 para 1. 1 para 1 para 1. Ou seja, mols. 1 mol. 1 mol. E 1 mol. Ele me deu a massa do produto. Ó, ele me deu a massa disso aqui, ó. 224 gramas do óxido. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou passar esse maluco aqui para gramas, ó. Tá? Então aqui, ó, eu já vou colocar 56 gramas, tá, gente? 56. Tá? Beleza? Ele pergunta no item A qual a massa do carbonato de cálcio. Então, eu vou passar isso aqui para massa também, ó. 100. E, cara, o CO2 eu vou deixar em mol. O CO2 eu vou deixar em mol. Tá? Beleza? Tudo bem? Ô, gente, ó, uma coisa importante. Por que eu vou deixar o CO2 em mol? Porque ele quer, no item B, a massa, e no item C, ele quer o volume. Então, como eu vou ter que achar o volume, eu vou deixar em mol. Depois eu transformo de mol para massa. Tá? Então, essa vai ser a nossa linha. Agora, eu coloco a informação do texto. Ele falou que usou 224 G. Ou seja, ele usou quantas vezes mais? Ele multiplicou esse cara por 4. Ó. Então, você já sabe o que vai acontecer. Se ele multiplicou por 4, quer dizer, ele produziu 4 vezes mais, é porque ele usou 4 vezes mais. Então, a massa aqui é 400 G. 400.
E ele produziu 4 vezes mais. 4 mols. 4 mols. Tudo bem? Beleza? Então, ó, o item A eu já respondi. Para eu responder o item B de bola, eu vou passar o mol para grama, aqui, ó. Isso aqui é 4 vezes 44. Que dá 176, é isso? 4 vezes 4, 16, mais 16, acho que é isso aqui, 176 gramas. Tá vendo? Tá? E aí, para achar o item C, então, ó, só para não se perder, tá, gente? Isso aqui é a resposta do item B, ó. Isso aqui é a resposta do item B. Isso aqui é a resposta do item... Não, na verdade eu falei errado, né? Isso aqui é a resposta do item A, ó. Isso aqui é a resposta do item B. A massa de gás carbônico. Agora, para responder o item C, gente, eu vou ter que usar o PVNRT para o CO2, porque ele é gás, né? Tá? Beleza? Bom, a pressão diz que é 1, né? 1 atm. Ele quer saber o volume. O número de mols é 4. O R é 0,082. E a temperatura é 500 Kelvin, que é o 227 mais 273, tá? Passando para Kelvin. Então, o volume vai dar, se fosse 1000, daria 82. Dá 41 vezes 4, eu acho. 4 vezes 41. Peraí, deixa eu conferir. Deixa eu ver, 500 vezes 0,082. É, 41 mesmo. 41 vezes 4. Então, o volume vai dar 164 litros. Olha lá. Matamos o item C. Tá? Beleza? Podem tirar print. Próxima. Essa é a última da aula de hoje, tá, gente? Eu vou deixar para fazer as outras 7 questões na próxima semana, tá bom? Até fica aí uma dica para vocês, tá? Diante do que a gente já treinou, se vocês tiverem tempo de fazer as próximas questões para a próxima semana, vocês só vêm conferindo mesmo, tá? Vamos lá. Questão 8. Igualzinho as outras, tá? Que agora é aquilo que eu falei para vocês na teoria, né? Depois que você começa a pegar o jeito, você vai vendo que é muito repetitivo. É muito repetitivo. Então ele diz assim, ó: na indústria siderúrgica, o principal componente do minério de ferro, Fe2O3, que é a hematita, né, que a gente chama de hematita, se converte em ferro de acordo com a reação representada. Então ele coloca lá a reaçãozinha. Fe2O3 mais CO, dando Fe mais CO2. CO2. Item A. Qual a quantidade de matéria? Opa, adoro quando a pergunta é quantidade de matéria. Por quê? Quando é quantidade de matéria, é número de mol. Eu não preciso transformar nada. É uma delícia trabalhar com mol. Porque aí você não precisa de massa molar, nananã, tem aquela coisa chata. Qual a quantidade de matéria de CO
para 20 mols de ferro, ó. E depois ele quer qual a quantidade de CO2 para cada 10 mols de ferro. Então, eu vou fazer tudo de uma vez só, tá? Que nem a gente está fazendo aqui. Só tem que tomar cuidado aqui, gente, com o balanceamento. Com o balanceamento. Talvez dê uma engasgada aqui no balanceamento. Tá? Ó, vamos lá. Vamos balancear o ferro? Eu vou meter 1 aqui no ferro, no Fe2O3, né? E 2 aqui. Tá bom? 1 e 2. Tá, agora o cuidado é com o balanceamento do carbono e do oxigênio. Porque, ó, o carbono, se você olhar aqui na equação, ele já está balanceado. Mas o oxigênio não. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que balancear o oxigênio e depois o carbono. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou botar um 3 aqui para balancear o oxigênio e o carbono. Por quê? Ó, quando eu botei o 3 aqui, eu passei a ter 3 carbonos e 6 oxigênios. Tá vendo? Ó? 6 oxigênios. Se eu botar um 3 aqui, ó, eu resolvo o meu problema. Eu resolvo o meu problema. Tá? Que aí tá tudo balanceadinho. Aí, ó, é correr para o abraço. 1 mol aqui, para 3 mols aqui, para 2 mols aqui, para 3 aqui. Eu vou repetir uma coisa que eu falei agora há pouco. Como o exercício só faz perguntas com mols, esquece massa molar, esquece volume, tá? É bem tranquilinho. Tá, item A. Qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono necessária para produzir 20 mols de ferro? Manos, se eu quero 20 mols de ferro, você está usando 10 vezes mais do que a receita. Então eu vou precisar de quanto de monóxido? 30. Acabou. Isso é o item B. Isso aqui é o item B. Tá? E para o item C, é a mesma coisa. Só que ele mudou a pergunta, né? Ó, qual a quantidade de matéria de CO2 liberada para 10 mols de ferro? Então, 10 mols de ferro. Gente, para 10 mols de ferro, ele multiplicou a receita por 5, ó. Então, ele vai produzir 5 vezes mais. Se aqui multiplicou por 5, aqui multiplica por 5. 3 vezes 5, 15 mols. Acabou. Pronto. Isso aqui é a resposta do item C. Tá aí. Tá? Então, na primeira, ele multiplicou a receita por 10. E na segunda, ele multiplicou a receita por 5. Tá? Beleza? Tá aí, gente. Isso é a primeira parte de cálculo estequiométrico, tá? Os primeiros 8 exercícios de um total de 15, ok?